Boa noite, está começando mais um Entre Linhas e o assunto de hoje é a abertura do comércio aos domingos aqui em Lajeado. Muito bem, estamos começando mais um Entre Linhas. E nós vamos tratar hoje, como nós já dissemos no início, na nossa abertura, da abertura do comércio aos domingos aqui no município de Lajeado. E para discutir esse tema, que vem gerando aí grande repercussão, pessoas que são a favor e contra, nós trouxemos aqui o Marcos Daniel Hockenbach, ele que é presidente do Sindicomerciários, com sede aqui em Lajeado, e também o Heinz Hockenbach, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL Lajeado. Senhores, bem-vindos aqui, obrigado por participarem. E vou começar falando um pouco das entidades, um pouco do trabalho de vocês. Vou começar com o Daniel, do Sindicomerciários. Gostaria de saber um pouco sobre as atividades, o que vocês defendem, a classe, enfim, um pouco do que o Sindicomerciários vem fazendo, até para a gente conhecer vocês e conhecer o trabalho de vocês também. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite ao Heinz, presidente do CDL. Bem, o Sindicomerciários, ele surge em 1985, com a abertura, o fim da ditadura militar, e nós retomamos essa entidade através da nossa federação, e ela surge com o propósito de representar e defender os interesses da classe trabalhadora do setor comércio, né? Nós, além de Lajeado, representamos outros municípios como Estrela, Cruzeiro, Arroio do Meio, Boqueirão do Leão, Progresso, Pouso Novo e Mussum. Nós temos uma sede na cidade de Lajeado, na Rua Bento Gonçalves, uma subsede na cidade de Estrela e uma subsede na cidade de Arroio do Meio, né? Nós temos como atividade principal a defesa dos interesses da categoria comerciária. E essa defesa ela vai se dar através de negociações coletivas, negociações para datas específicas, feiras, e, de modo geral, a defesa e toda a relação trabalhista que integra a categoria comerciária. Nós também atuamos já há bastante tempo na área da questão da saúde, né? Não seria a atividade fim da entidade, mas como é uma grande carência nesse setor, nós trabalhamos então aos nossos associados com planos de saúde. Nós temos assistência médica, odontológica, laboratorial, né? Como, vamos dizer, a situação complementar à atividade principal, que é a representatividade na questão de convênios e de convenções. A relação capital-trabalho se dá através da entidade de classe. Muito bem. Vamos conversar também com Heinz Hockenbach, aliás, a família Hockenbach presente aqui, né, duplamente. Presidente, obrigado também pela presença. Fala um pouco então sobre o CDL Lajeado, o que vocês vêm fazendo, trabalhando. Muitas pessoas já conhecem, mas tenta resumir um pouco para nós o trabalho de vocês. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Marco Daniel. Hockenbach, né, os Hockenbach presentes aí, aos telespectadores. A CDL, qual é a missão, o propósito da CDL? É defender, né, os interesses dos associados e também propondo produtos e serviços para o seu associado, em termos de cursos de capacitação. O nosso carro-chefe de outro produto é o SCPC, de crédito, a linha de crédito. Então, esses são os principais pontos que a gente trabalha. E também nossas promoções, nossos projetos durante o ano, em datas específicas, né? Promoção Lajeado Brilha, nós temos a nossa convenção CDL Lajeado, que também já está chegando e já estamos trabalhando. Então, nesse sentido, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado, faz esse trabalho. Muito bem, então conhecemos um pouco das entidades, até para saber quem está representado aqui. E vou começar perguntando para o Daniel sobre a sua posição em relação a essa abertura do comércio em Lajeado. Vem gerando tema, aliás, vem gerando aí repercussão bastante grande e também, inclusive, manifestações. As pessoas opinam, se manifestam, a gente acompanha muita coisa nas emissoras, nos veículos de comunicação, na internet.
todo mundo tem opinião. Gostaria de saber do teu posicionamento e por quê. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que deixar claro, porque se fala abertura do comércio aos domingos. Isso é uma coisa muito ampla. Tá? Não é disso que nós estamos tratando. Tá? Existe uma legislação hoje que trata do comércio de um modo geral. Mas quando nós fizemos a discussão, isso nós não estamos fazendo, por exemplo, a discussão de postos de combustível, nós não estamos fazendo a discussão da parte de hotelaria, até porque nós nem representamos esses setores, né? Nós nos restringimos hoje, quando nós estamos fazendo a discussão, nós não estamos levando isso, quando falamos do comércio, são as lojas, né? Ramo mole, ramo duro, essa diversidade que tem dentro desses setores. Então, deixar isso bem claro. As lojas, nesse caso, nós estamos nem tratando, por exemplo, de supermercados ou de farmácia, que já abrem aos domingos, pela própria legislação existente. Tá? Então, é especificamente lojas, né, essa discussão. Então, isso tem que ficar muito claro para o telespectador, porque muitas vezes, quando faz a discussão, ele está até imaginando, não vou poder nem ir num restaurante almoçar no domingo, não vou poder ir num cinema no domingo. Não, não é isso que nós estamos discutindo. Pelo menos nós, síndicos comerciais, não estamos discutindo isso. Né? Nós estamos focados na questão da loja. Discutindo isso, em 2001, quando, na realidade, a polêmica começa muito antes, né? Começa lá nos anos 90, no início dos anos 90, né, já. Mas em 2001, com um projeto de iniciativa popular, que depois em 2003 se tornou uma lei, a 7059, que regula até hoje a abertura do comércio aos domingos, através desse projeto de iniciativa popular, se elaborou um projeto com certa restrição, tá? Do trabalho específico das lojas aos domingos, mas com a preocupação na época já de alguns momentos que nós também consideramos importantes da possibilidade de trabalho, que nós chamamos de as datas festivas, datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, né? Por aí nós temos então, em torno de 6 datas, se eu não me engano, dessa possibilidade. Esse foi um fato colocado nessa lei 7059 naquela época. Tá? A outra coisa que se preocupou já naquele período era com a questão, porque já existia o shopping, por exemplo, em Lajeado. Bom, como é que nós vamos fazer uma lei dessas se nós temos um shopping que se instalou, quer trabalhar em domingos? Existe uma lei lá de 1949 ainda, que ela determina, ela tem várias, ela regula essa questão do trabalho em dia domingo e ela trata das exceções. E nós puxamos ela para dentro da nossa legislação na época, onde ela trata que em beira de rodovias, por exemplo, que é o nosso caso, né, estabelecimentos comerciais em beira de rodovias estariam fora dessa não possibilidade de trabalho. Então, excetuando eles. Então, por isso, por exemplo, que o nosso shopping trabalha todos os domingos. E nesse sentido, nós entendemos que a lei vigente hoje, pela nossa necessidade que o mercado está apresentando, ela contempla, não há uma necessidade de fazer uma alteração. Isso a gente, inclusive, tem ouvido o discurso de muitos empresários, de muitas entidades representativas de classe patronal, inclusive agora isso foi falado novamente na posse do Sindilojas, que se deu essa semana na segunda-feira, nos seus discursos, onde eles mesmos disseram em seu discurso que não há demanda para uma abertura de todos os domingos, mas sim que gostariam de trabalhar em alguns domingos específicos. Ora, trago para discussão, se a ideia é trabalhar em alguns domingos específicos, a legislação atual já contempla isso. Tá? Basta que a gente sente à mesa e converse e negocie e acerte quais são as relações, as condições e a remuneração de trabalho para nós abrirmos esses domingos que já estão previstos na lei. E friso aqui que, tirando o domingo de Natal, o que nós negociamos com o Sindiloja sempre, por exemplo, o CDL passa a sua demanda para o Sindiloja que nos procura para negociar, nós nunca fomos procurados para um acordo, nem no Dia dos Pais, nem no Dia das Mães, nem no Dia das Crianças, fora o período natalino.
nós só podemos entender que não há uma necessidade, que não há uma demanda para isso. Então, não conseguimos compreender o porquê dessa vontade de fazer uma alteração na legislação. Só conseguimos ver um ponto: tirar o sindicato da negociação, e a negociação se dá entre patrão e empregado, aonde se trabalharia a título de compensação. Trabalham domingo, folgam um outro dia da semana, que é o que diz a lei. Muito bem, antes de entrar nesse debate relativo aí até à comunicação, enfim, a esse diálogo aí, se ele acontece ou não, gostaria de saber também do posicionamento do Heinz Hockenbach, do CDL, a favor ou contra, e também o porquê, a visão, a ótica de vocês em relação a esse assunto. Boa noite. Sim, boa noite, Júlio. Nós estamos a favor, sim, da abertura. Na verdade, o que a gente é a favor? Da liberdade, sempre na legalidade de a gente da loja, do comércio poder abrir seu negócio, né? Não podemos infringir legislações, quando a gente sabe quem rege a legislação trabalhista é a CLT, então a gente não tem como, né, mediante, se tu infringir, vai ser punido, né? Então, a gente defende por quê? A gente sabe que esse não é unanimidade de todos os nossos associados da nossa entidade, tem uns que estão contra também isso, né? Então, só que o que a gente tem, o nosso posicionamento a favor de ter essa liberdade, de a gente poder abrir o nosso negócio, né? De ser facultativo, né? Daí eles vão perguntar, se tu quer abrir, digamos, no domingo, vai instalar uma loja no shopping ou na rodovia, na BR, que contempla essa legislação. Só que daí a gente tem que ver que nós temos o nosso centro, né? É um shopping, eu digo assim, shopping céu aberto, que não vou dizer que há de momento a necessidade. A gente sabe, a gente entende. Digamos, se fosse aprovada a lei, se o meu negócio, vamos dizer, tem que trabalhar domingo, eu não estou preparado. Não. Então eu precisaria me reorganizar totalmente minha estrutura operacional, contratar trabalhadores, enfim, vários fatos que a gente tem que analisar e ver, e também ver se é viável. Aquilo que o Daniel comentou, o principal seria nas datas, óbvio, das datas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, o Natal, que é o que mais volume gera de movimento, de negócios, né? Então seria nesse ponto de vista, eu diria assim, não deixando o sindicato, nem dos comerciários, nem patronal fora, daqui a pouco, para a gente chegarmos num acordo, a gente dialogar, para nós chegarmos num ponto de equilíbrio, para que a gente não quer ninguém saia prejudicado, em ambas as partes. Então a gente sabe dessa situação, é um tema, diria, polêmico, mas nós temos que chegar a um comum acordo para a gente resolver essa situação, né? Muito bem. Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco, daqui a pouco a gente entra no assunto, fala sobre a lei também, sobre os trâmites que tem pela frente também, para que isso chegue a uma votação, que isso seja aprovado ou não, é assunto para daqui a pouco. Estamos de volta, programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede, Arroio do Meio. Você também nos acompanha pelo Facebook da TV Univates, a nossa página, e também pelo site univates.br/TV. Bom, nós estamos falando aqui sobre o tema abertura do comércio, das lojas, aos domingos aqui em Lajeado, que gera já bastante repercussão há algum tempo. Estamos aqui com a representação do Marcos Daniel Hockenbach, ele que é presidente do Sindicomerciários, e também o Heinz Hockenbach, ele que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Lajeado. Nós falávamos aqui sobre o posicionamento de cada um explanou aqui o que pensa de uma forma geral, e o Daniel ele comentou, Heinz, sobre justamente esse diálogo de vocês, que daqui a pouco o sindicato, em dado momento, ele ficou fora de algumas discussões, de algumas negociações, e que isso poderia ter sido diferente. Aconteceu mesmo? Fala um pouco sobre a tua ótica em relação a isso. Olha, eu creio que nesse sentido desse projeto de lei, eu penso, no meu ponto de vista, que ele foi encaminhado para a Câmara de Vereadores
eu acho que foi uma coisa muito rápida. Deveria sim, se antes disso, de nós sentarmos, dialogarmos, debatermos esse assunto, né, que nem nós estávamos comentando antes. Eu defendo a minha classe, o Daniel defende a classe dos trabalhadores e a Câmara de Dirigentes Lojistas, os lojistas. Então, eu acredito que sim, a gente tem que sentar ou chegar para nós debatermos melhor dentro da civilidade, dentro do que é certo, para a gente podermos chegarmos num acordo, eu diria, né? De até daqui a pouco junto com os vereadores, para eles entenderem ambos os lados, né? Para nós termos um entendimento que saia, que seja benéfico, que seja benefício para a nossa comunidade. Então, eu acredito que nesse sentido a gente possa chegar a evoluir nesse sentido, com certeza. Eu acredito que toda a discussão sendo profissional, sendo leal, certa, eu acho que a gente tem como chegarmos num acordo de nos podermos termos uma decisão daí nesse sentido. Muito bem, vou seguir contigo aqui. O que se falou, ou pelo menos a gente ouviu falar, e tu me corrige se eu estiver errado, que trabalha quem quer, né? Muito se ouviu falar disso, ninguém é obrigado. Bom, na verdade, se você analisar, e aí talvez não seja exatamente isso, mas trabalha a empresa que quiser, mas o trabalhador que é subordinado ao empregador, daqui a pouco ele não tem a opção, ele vai ter que se submeter ao que a empresa quiser. Ou seja, essa liberdade que tanto se fala, ela realmente existe para o trabalhador, para o subordinado, ou ela acaba sendo apenas para quem é lojista, para quem está à frente das empresas? Não, eu digo assim, eu acho que tem que ter os dois lados, tem que ter o acordo, tem que nem você colocasse. O trabalhador, eu acho que eu não posso obrigar na minha empresa o meu colaborador a trabalhar no domingo, seja, ou em qualquer outro dia. Eu preciso estar ciente, se ele não quiser, eu não tenho como forçá-lo a fazer isso. Daí já me questionaram, se ele não quiser trabalhar, exemplo, se fosse domingo, tu vai demitir ele. Não, eu não tenho como, daqui a pouco eu vou ter que demitir todo mundo. E tem que ter essa correlação de trabalhador com o empregador. Isso, sem trabalhador não existe loja. E sem loja também não existe, não tem como trabalhar, não tem como funcionar. Então, eu no meu ponto de vista, sim falaram, vai ter perdas, vai ser demitido, vai colocar em outra função. Eu penso, no meu ponto de vista e no meu pensamento, eu acho isso seria absurdo de chegar a esse nível, a esse ponto de eu fazer isso. Eu estou dizendo por mim, não vou dizer porque daqui a pouco outros possam ver nesse sentido, mas eu creio que não seria uma bobagem fazer isso, acredito. Porque, querendo ou não, a questão do emprego, que é tão difícil, existe concorrência. Daqui a pouco, se eu não trabalhar, alguém vai querer, alguém vai ocupar. Exatamente. Esse medo não pode existir no trabalhador, de uma forma geral, talvez não no teu caso, mas em outras empresas isso não pode acabar acontecendo e acaba submetendo todo mundo a ter que acatar o que for decidido? Não, lógico, pode desencadear daqui a pouco, né, nesse sentido, uma ótica nisso, né? Eu não vou negar que não possa acontecer isso, né? Mas eu sou seria muito uma infantilidade, digamos assim, de chegar a esse ponto. Eu acredito que a consciência de cada um, eu acho com o empresário, o empreendedor, junto com o trabalhador, eu acho que os dois têm que ter essa interligação, que tem que interagir. Eu acho que os dois, eu tenho certeza que sem um ou outro, nenhum vive, nenhum tem como condições de trabalhar, né? Tanto o trabalho do empreendedor, do lojista, como o que faz o trabalho na empresa. Muito bem. Marcos Daniel,
É mais ou menos por aí. Vocês têm essa preocupação também que eu citei, daqui a pouco de empregados aí terem que se submeter, terem que acabar trabalhando e até pela concorrência, por quererem defender os seus empregos, vão ter que se submeter ao que for decidido. É uma preocupação de vocês ou não é exatamente isso? Não, essa é uma preocupação bem real. Claro que de um modo, de certa forma, diferente. Na época, em 2003, quando os supermercados começaram a trabalhar em domingos, também o grande discurso era a geração de empregos e tudo, e a gente verificou que isso de fato não aconteceu. O que aconteceu foi uma alteração contratual e houve grande problema nesse sentido. Eu concordo quando o Heinz diz que, por exemplo, lojas, principalmente lojas nossas mais específicas, que nós chamamos mais de lojas familiares, né? Onde, como o Heinz, ele está no dia a dia junto com o seu funcionário, com o seu trabalhador dentro da sua empresa, isso é um tipo de relação patronal que tu tem, né? Mas nós temos que trabalhar o todo. Como entidade, eu tenho que pensar na categoria de um modo geral. E de um modo geral não é essa a realidade que nós vemos no nosso dia a dia. Nós temos muitas redes, por exemplo, instaladas em nossa cidade, onde o trabalhador nunca viu o proprietário dessa empresa. E ele manda uma ordem da matriz, vão trabalhar no domingo e vai abrir no domingo. E quem não quer está fora. Essa realidade ela já existe em outras cidades, a gente sabe como é que isso funciona. Isso é uma preocupação, sim. Mas eu queria voltar um pouco na pergunta, quando você fez para o Heinz também, da questão do projeto em si. Ao nosso entender, primeiro, não deveria ter vindo o projeto, mas veio pelo Executivo. E veio de uma forma completamente equivocada, truculenta, não houve discussão. O Executivo encaminhou um projeto que foi elaborado pela Secretaria de Indústria e Comércio, o secretário se licenciou agora, o autor do projeto, na realidade, passa para o prefeito e isso vai para a Câmara de Vereadores para votação, sem discussão. E pior ainda, em regime de urgência, que teria que ser votado em 30 dias. Ora, começa tudo errado. Se nós queremos trabalhar isso, nós primeiro temos que fazer discussão com entidades, com as pessoas envolvidas, com todos os setores envolvidos, para ver o que a sociedade está pensando disso. Há essa demanda, há essa necessidade, há uma demanda reprimida, não há, temos que fazer essa discussão. Não foi feito. Isso foi para a Câmara de Vereadores e criou uma polêmica violenta na cidade, vamos dizer assim, ela rachou a cidade ao meio. Nós podemos ver isso antes na Câmara de Vereadores, quando o projeto esteve em pauta, lá estavam os lojistas e lá estavam os comerciários. Isso foi lastimável nós vermos os dois setores produtivos da cidade em lados opostos, ainda em bom tom se degladiando, porque foi com muito respeito, né? Cada um mantendo a sua posição, expondo a sua posição, mas com um respeitando o outro. Mas isso foi lamentável ver isso, né? Porque amanhã eu estou de volta lá dentro da loja trabalhando com o meu patrão, quer dizer, se retirou o projeto de pauta, mas não se retirou o projeto de pauta e agora estão querendo dizer que se retirou porque foi um equívoco para fazer maior discussão. Não, o Executivo mandou retirar o projeto porque eles iam perder o projeto. E se perdem a votação do projeto, eles não podem reencaminhar o projeto no ano de 2018 mais. Porque um projeto rejeitado na casa, ele só pode voltar ao mesmo tema no ano seguinte. Então, foi por isso que ele foi retirado, né? E o que aconteceu aí? Nós vamos reencaminhar o projeto. Agora o prefeito já chegou a conversar com os vereadores e disse, não, quem sabe o Executivo não refaz o projeto e quem faz o projeto é o Legislativo, né? Por quê? Porque é uma coisa muito polêmica e desgastante para quem apresentar o projeto. E o prefeito já notou isso, e agora ele quer tirar o pepino da mão dele e está passando o pepino para a mão dos vereadores, né? Que também não estão querendo abraçar a situação. Mas nós não podemos ficar com essa polêmica lá já.
eu tenho algumas propostas nesse sentido que a gente mais adiante vai apresentar aqui. Vamos sim. Né? Eu acho que vai ficar bem interessante. Muito bem. Daqui a pouco a gente faz isso também. O Heinz também vai falar sobre o que o Daniel acabou de dizer. Mas antes nós vamos a um novo intervalo. É bem rápido. Daqui a pouco a gente volta com mais Entre Linhas aqui na TV Univates. Muito bem, estamos de volta, terceiro bloco do Entre Linhas, aqui pela TV Univates. Você sabe, você nos acompanha pelo Facebook, nossa página TV Univates, pelo site da Univates, univates.br/TV, também pelo canal 15 da NET Lajeado e também canal 15 da Brasrede de Arroio do Meio. Programa Entre Linhas que hoje discute a questão da abertura do comércio, das lojas aqui em Lajeado. Estão conosco aqui o Marcos Daniel Hockenbach, presidente do CID Comerciários, e também o Heinz Hockenbach, presidente do CDL Lajeado, eles que debatem esse tema. Eu vou seguir aqui com o Heinz. O Marcos Daniel falou justamente da forma com que o projeto foi levado, nós já tratamos disso antes, foi em regime de urgência, foi rápido, você mesmo já disse que não precisaria ter sido assim, mas o que fez com que fosse assim? Teve algum motivo na tua ótica, enfim, e de que forma a partir de agora esse diálogo também pode ser maior e o porquê ele era tão urgente até há pouco? Bom, o regime de urgência, eu não saberia te dizer por que realmente foi encaminhado dessa forma, não saberia te dizer quais os motivos dele. Lógico, quando veio à tona o tema, eu fiquei surpreso, né, também nesse sentido, mas com certeza um tema desses ele tem que ser mais debatido. Que nem o Daniel disse, eu também penso nessa linha. Nós viemos lá na Câmara naquele dia a nossa cidade dividida, né? Então isso jamais duas frentes que trabalham, que projetam, que fazem a cidade crescer, o comércio, tanto o trabalhador como o empresário. Então eu diria que teria que ter mais tempo de nós debatermos esse assunto, né? Mas sempre a gente pensa, sempre digo, defendendo, né, da liberdade, sempre na legalidade. Mas voltando do jeito que foi encaminhado, né, que nem depois vendo com o tempo também de uma maneira equivocada, né, que a gente não, na verdade, ambos não tiveram êxito, né, nesse sentido. Então, eu acredito que realmente temos que lógico, cada um defendendo sua classe, temos que chegar a um acordo nesse sentido. Muito bem. Eu vou tratar de um tema aqui que daqui a pouco os dois podem responder. O mercado ele não passa a exigir, ou talvez ele que vai responder, Daniel, se precisa ou não ter o comércio, as lojas, né, aos domingos aqui em Lajeado, talvez uma cidade para ir à frente, para evoluir. Não sei como é que isso é em outras cidades fora aqui da região também, mas daqui a pouco não é um passo adiante que Lajeado vai estar tendo, daqui a pouco vai ter aí agora algumas feridas agora no início, mas lá na frente não acaba sendo um passo adiante para a cidade movimentar mais aos domingos, para daqui a pouco ter um salto aí no seu comércio. Isso não pode ser benéfico amanhã, Daniel? Até poderíamos concordar com essa linha de raciocínio se nós tivéssemos uma demanda reprimida. Nesse momento nós não temos essa demanda. E se nós passarmos a abrir agora, por exemplo, o comércio aos domingos, alguns pontos têm que ser analisados. Nós vamos ter praticamente a mesma circulação de pessoas que nós temos hoje. Nós vamos ter mais ou menos o mesmo dinheiro que já tem hoje circulando na nossa região, vai ser do mesmo dinheiro. Não há hoje, por exemplo, uma falta de oportunidade de ir às compras. Não é por isso que o mercado não está vendendo mais. O mercado não está vendendo mais por uma questão econômica. Não vai ser abrindo o comércio que eu vou aumentar as minhas vendas. O que nós conseguimos vislumbrar nesse momento, que se nós abrirmos o comércio o domingo, ou em alguns domingos, alguma coisa,
o que deverá acontecer foi o que no primeiro momento aconteceu no supermercado. Aconteceu uma transferência do dia da compra, certo? Uma transferência, por uma questão de comodidade. E nós, já nos procuraram inúmeras lojas, até para rever a questão de trabalhar todos os sábados à tarde. Só que o que nós colocamos para essas empresas? E não eram empresas pequenas, empresas de grande porte, que seria muito mais produtivo, por exemplo, como nós trabalhávamos anos passados, que eram os 2 sábados gordos do mês, né? E ter uma divulgação, uma publicidade mais forte em cima disso, que daria muito mais resultado do que abrir os 4. Aí você abre os 4, aí nem todo mundo está aberto nos 4. Porque eu tenho lojas que não abrem, é uma prerrogativa deles. Mas se a gente fizer uma programação, por exemplo, de 2 sábados gordos, realmente todo mundo vai estar aberto, a comunidade, o público vai saber que está aberto e ele vai poder ir mais às compras. Eu acho que essa construção na questão do domingo pode se dar por aí, né? Nós temos que criar uma necessidade. Vamos pegar um exemplo hoje. O projeto passa a abertura horário livre do comércio aos domingos, ok? Entra em vigor a lei. Ali na frente, qualquer estabelecimento agora, claro que, como o Hans bem disse, respeitando a legislação existente, poderá trabalhar no domingo. Então, vamos pegar a nossa Júlia de Castilhos, que é o nosso coração, certo? Aí, 3 lojas da Júlia de Castilhos resolvem abrir no domingo. Mas o público está sabendo que agora o comércio está aberto aos domingos. Ele vem para o centro, ele vai se frustrar. Porque a loja não vai estar aberta. Porque a minha loja viu que não vai ter demanda para isso, o meu custo não vai valer a pena, mas o outro lá entendeu que, como o meu custo é menor, isso aqui eu vou abrir. Eu acho que vai criar, nesse primeiro momento, uma confusão tão grande. E como eu volto a frisar, o que interessa para as entidades de classe, que eu vejo como CDL, Centro de Lojas, são as datas comemorativas, as datas festivas, né? E eu acho que nós temos que começar a criar uma demanda por aí. Né? Quem sabe, no futuro, lá na frente, a gente tenha que trabalhar em um horário livre. Porto Alegre, por exemplo, tem horário livre. Vamos pegar a nossa capital. Vai no centro de Porto Alegre, no domingo, ver se tu encontra alguém trabalhando. Só tem o shopping. Então ninguém vai para o centro comprar. Vai acabar nós tendo um horário livre em Lajeado e 1 ou 2 lojas estão abertas e ninguém vai para o centro comprar. Eu acho que se nós criarmos um calendário em cima das datas que nós já temos pré-existentes na legislação em vigor, trabalhar essas datas de forma coletiva e bem divulgado, nós podemos ter um resultado positivo. Mas com o que já tem, nesse momento eu não vejo essa necessidade de fazer alteração alguma. Nós temos que trabalhar com o que tem e trabalhar bem com aquilo que nós temos, que não está sendo utilizado. Muito bem. Heinz, vocês pensam também nessa demanda? Vocês entendem que ela existe? Ainda não? Enfim, vocês veem isso como um passo sendo dado adiante ou não chega tanto? Olha, eu penso e acredito que seja, sim, um passo a ser dado para, que nem você colocasse, daí para o futuro. Hoje, com certeza, concordo com o Daniel, não temos demanda para o domingo estar aberto. E certamente teríamos que criar um calendário para isso acontecesse, né? Mas que nem tu colocasse, hoje, daqui a pouco, hoje se tu perguntar para mim, eu não vejo, não há demanda, não é viável para mim abrir meu negócio domingo, a não ser datas comemorativas, digamos assim, que nem nós estamos colocando. Daqui a pouco a gente faça um calendário para essas datas específicas que antecedem aos domingos, né? Nesse sentido. Mas eu penso assim, o que a gente pensa também? A gente se vê na nossa região se trabalhando no turismo. Também se pensa também nesse sentido, porque se tiver turismo, tem que ter, para ter fluxo e circulação de pessoas. Daí daqui a pouco teríamos uma demanda. Lógico, isso tem que ser tudo construído também, né? Não é num estralar de dedos que a gente vai conseguir implantar isso, né? Então, nesse sentido, a gente, querendo colocar, agora daqui a pouco possam ficar feridas e coisas nesse sentido. Mas eu vejo que daqui a pouco, futuramente, há
possibilidade de ter uma demanda. Mas para isso, com certeza, os representantes das categorias, ambas as partes, que possam se sentar e chegar a um acordo, né, nesse sentido. Muito bem. Lembrando que você nos assiste, nosso tempo ele passa realmente rápido, você nos assiste pelo canal 15 da NET, também 15 da Brasrede e ainda também pela internet no site univates.br/TV e no Facebook, na página TV Univates. Vai lá no Facebook, você pode nos assistir também, tá certo? Nós vamos mais uma vez a um intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar com o último bloco, seguindo, discutindo esse tema. Estamos de volta, programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos recebendo o Marcos Daniel Hockenbach, presidente do Síndico Comerciários, e também o Heinz Hockenbach, presidente do CDL Lajeado. Bom, o assunto, como vocês que nos assistem já sabem, é a abertura do comércio aos domingos aqui em Lajeado e nós vamos seguir debatendo este tema. Falávamos há pouco sobre a demanda, se há ou não há essa demanda de abertura. Falávamos também sobre a relação econômica. Eu vou perguntar para o Daniel aqui, falaste aí da questão de economia, as pessoas aí, não por uma questão de comércio não estar aberto, mas sim por uma questão de que nem todo mundo está empregado, nem todo mundo está bem economicamente, daqui a pouco não tem esse poder de compra para suprir uma demanda como essa, mas as lojas abrindo, claro que isso é macro, isso é nacional, não tem como solucionar esse problema em Lajeado apenas, mas tendo as lojas abrindo, elas acabam não dando mais oportunidade, talvez até para suprir, aí daqui a pouco fazendo algum tipo de lei que exija que se contrate mais, não que exija a contratação, mas que se necessite contratar mais, acaba também não melhorando indiretamente a questão econômica, não é uma maneira de, com uma tacada só, resolver dois problemas, ou pelo menos em parte? Em parte você tem razão, mas temos que frisar, em primeiro lugar, que o projeto de lei a ser votado na Câmara de Vereadores, oriundo, seja ele do Executivo ou do Legislativo, isso não importa, ele não pode trabalhar da relação de remuneração nem nada. Ele trabalha a possibilidade, ele só pode dizer, é livre ou não é livre o comércio. Ele faz essa restrição. Ele não pode dizer, o comércio é livre, mas ele terá que contratar novos funcionários para trabalhar. A lei não pode dizer isso, aí ela se torna inconstitucional. Essa versão, ela se dá em CLT, em outra legislação. Não cabe ao município. Então, o que acontece? Acontece que eu não posso pôr isso na lei e isso fica solto. Se fica solto, eu não tenho garantia nenhuma que isso irá acontecer. Só existe um tipo de garantia. Se nós tratarmos a lei como a Lei 59, que ela está ali, a qual ela permite a negociação de 6 datas comemorativas: Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Domingos que antecedem essas datas podem ser negociados. Por que podem ser negociados? Por que está na lei antiga, nossa, que ainda está em vigor, que tem que ter convenção coletiva? Porque isso é permitido colocar. Porque a convenção, ambas as categorias representativas, a patronal e a de trabalhadores, é que vão dar as condições de trabalho. Né? O que se quer, o que se queria, porque o projeto 020 não existe mais, ele foi retirado de pauta, mas a gente sempre usa ele como referência, né? O que se queria no projeto 020? Tirar as entidades de classe da negociação. E a negociação ficar só entre patrão e empregado. E aí nós discordamos veemente. Hoje, o fato não é mais nem tanto em a lei estar liberando o comércio domingo, é em tirar as entidades da negociação, porque são as entidades que vão dar essas condições de trabalho. Mas eu gostaria de frisar novamente, já que estamos no último bloco, né? Pois não. Como eu disse, eu tenho algumas sugestões para fazer, e dentro dessa sugestão, por exemplo, nós ainda temos esse ano a possibilidade do Dia das Mães, do Dia dos Namorados, do Dia dos Pais e do Dia das Crianças, fora o Natal ainda. Mas nós temos 4 datas comemorativas. Eu sugiro ao CDL que leve essa demanda para o Sindilojas para conversar conosco. Por que não fizemos um acordo de trabalho conforme a lei existente hoje? E vamos começar
ver se realmente tem demanda. Ah, mas tem alguns lojistas que não querem, mas ele não é obrigado a abrir. O acordo feito entre as entidades de classe abre quem quiser. E a regra desse acordo, ela vai seguir as mesmas normas que nós já temos em acordos feitos no período natalino passado. Período natalino passado, o que dizia? Para quem trabalhou no domingo, aquele de Natal. O funcionário ganhou um outro dia de folga e R$ 73,50 de bonificação. O qual, atualizando um pouco hoje, nós estamos falando em R$ 75 por empregado trabalhando. Ah, mas isso vai gerar um custo. Ora, mas o empresário tem que saber que se ele vai abrir o estabelecimento dele, ele vai ter um custo para isso. No momento que ele abrir o estabelecimento comercial dele, ele tem custo e ele sabe disso, né? Se é bom eu trabalhar, eu abrir a minha loja domingo, porque se eu digo eu vou abrir porque eu tenho demanda, isso, aquilo, bom, eu como empregado, eu estou dando a minha força de trabalho, eu quero receber uma fatia desse lucro que vai ser oferido, né, por esse trabalho extraordinário. Eu não quero fazer uma troca simples e pura por uma folga no outro dia da semana, né? Então eu deixo aqui como proposta, em vez de ser reencaminhado esse projeto para discussão na Câmara de Vereadores, iniciarmos um trabalho de começar com a lei que nós temos, sentarmos à mesa para fazer uma discussão, fazermos um calendário dessas datas que nós ainda temos pela frente e fazer um calendário de abertura nesses domingos que antecedem, 13 de maio, 12 de julho, 12 de agosto e 12 de outubro. Nós podemos elaborar um calendário. E aí sim divulgar, quem sabe, vamos começar com uma cultura, por algum tempo que nós temos que trabalhar, vamos ver como é que é essa demanda. Nós estamos jogando no escuro, nós estamos trabalhando com o achismo. Se a lei nos permite fazer uma experiência muito concreta, vamos começar a trabalhar com ela. Tá? Então nós deixamos isso como proposta, que não se apresente lei nenhuma em 2018 mais, e que se estipule esse calendário que a legislação atual já existe, que se trabalhe 1, 2, 3 anos em cima desse calendário, para daí nós realmente vamos ter conhecimento se existe uma demanda, se pode se criar uma demanda ou não para uma eventual outro trabalho em outros domingos que possa ser necessário serem agregados. Muito bem, Heinz, gostaria que falasse sobre isso também. Essa proposta, se até parece interessante, e também em relação a isso, essa questão da oportunidade que isso poderia gerar aí para que a questão econômica funcione ou melhore. Realmente isso pode acontecer, na tua opinião? Ele disse que não se resolve todo o problema assim. Como é que é a tua visão sobre isso? E também essa proposta que ele sugeriu e também as tuas propostas, se tu entendes que há algo que possa ser feito também para se resolver essa questão. Sim, no sentido econômico, a gente sabe que as empresas hoje, nós, os lojistas, a gente tem que estar se reinventando sempre, né, nesse sentido. Porque a gente tem que se manter ou crescer nas mais diversas adversidades no meio econômico que a gente vive hoje, né? Então, a gente sempre está buscando, sempre tem que estar buscando, e com esse surgimento desse tema, é um tema sensível, né? Eu acho que tem que ser realmente debatido, tem que ser chegarmos num acordo comum, né, entre ambas as partes. Acredito eu que seja nesse sentido, né? Não adianta nós ficarmos divididos, ou um ir puxar para lá, outro para o outro lado, né? Mas assim, ó, da abertura do comércio domingo, o ponto de vista da entidade que vê da liberdade, sim, continuando defendendo, mas com certeza a gente não tem nenhuma proposta ou um calendário, já nem chegamos a discutir isso, mas para daqui a pouco a gente chegar na reta final desse debate, desse tema que repercutiu bastante, né, em ambas as partes, em toda a comunidade, na verdade, para nós conseguirmos conciliar, né, juntando várias ideias para nós chegarmos num comum acordo. Muito bem. Em relação aqui à Câmara de Vereadores, né, que o projeto acabou não sendo aí votado, até vocês, os dois, podem me responder até a título de informação, quais são os trâmites, quais são os próximos passos
para isso chegar a um denominador comum, a ser votado isso precisa ser discutido antes agora entre quem e em termos aí também de município, existe a possibilidade disso de se tornar pauta novamente, quando isso deve acontecer, se tem alguma informação nesse sentido? Bem, hoje não existe projeto. Não existe mais. Hoje não existe nada. Existe a nossa discussão aqui, que nós estamos conversando, existe uma conversa entre vereadores, existe uma solicitação do prefeito pedindo à Câmara de Vereadores que os vereadores se reúnam e, quem sabe, em conjunto com as entidades de classe, procurem elaborar algum tipo de projeto, mas projeto em si não existe mais. Existe sim uma conversa, uma discussão, né? Como nós estamos fazendo aqui, meio nos bastidores lá, mas bastante fraca, eu te diria nesse sentido, porque como é um tema muito polêmico, volto a frisar, um tema muito polêmico, é ano eleitoral, né? É ano eleitoral, os próprios vereadores que agora sobrou a batata quente para eles, a princípio, vão elaborar um projeto que, em tese, se eles elaborar o projeto sozinhos, uma boa parte eles vão desagradar. E amanhã eles vão estar entrando nas casas, nas lojas, né, e conversando com as pessoas, pedindo apoio político para representantes dele. Então ninguém está, politicamente falando, os políticos eu não estou vendo eles mais muito interessados nessa questão. Por isso que eu trago essa sugestão da gente começar a fazer um trabalho diferente, trabalhar com aquilo que nós já temos, eu acho que isso dá para construir melhor. Rapidamente, nós temos aí pouco tempo, queria um pouco da tua ótica também sobre essa linha. Não, nessa linha de pensamento que o Daniel falou também, sobre o político, ano eleitoral, eu acredito também que está de molho esse projeto, se existe ou não existe mais, né? Mas eu acredito que sim, que a gente tem que ver, vamos dar tempo ao tempo, né? Fazermos uma construção sólida, em conjunto, eu acho não, tenho certeza que será a melhor saída para, não é para a CDL, não é para o sindicato, eu acho que nós temos que ver o todo para a nossa comunidade, para não ficarmos divididos, e sim unidos. Senhores, obrigado pela presença. Nós estamos chegando ao fim, acho que foi benéfico, né, para a comunidade refletir, e você pode nos acompanhar também, acompanhar esse debate na internet também, pelos canais da TV Univates. Agradecendo a sua audiência, voltamos no próximo programa.